Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo aqui de matemática, né? Continuamos aqui no capítulo de conjuntos e vamos fazer mais alguns comentários, tá bom? Peço que você marque um joinha aí depois, gostando, né? Assista e leia e baixe a nossa apostila para poder acompanhar tudo bonitinho. Muito bem, conjunto unitário e conjunto vazio, né? Esses dois conjuntos, apesar de muito simples, eles são extremamente importantes, né, para fazer o fechamento da teoria de conjuntos, né? O conjunto vazio, que representa o nada, é tão importante que eu sempre na aula lembro do conjunto dos números romanos, né? Os números romanos, como Roma dominava o mundo, né, era para que hoje todo mundo usasse os números romanos, né? Por que nós fomos usar os números decimais aí, indo-arábicos? Porque eu sempre brinco, né? Nos números romanos faltava um negocinho, né? Faltava o zero, não tem a representação do zero. Então eu falo, nos números romanos faltava nada, mas por conta de faltar nada, ele não deu certo. Parece um paradoxo, né? Mas é isso mesmo. Então, o conjunto vazio, ele faz o fechamento da teoria dos conjuntos. O conjunto vazio é aquele que não tem elemento nenhum. Então, por ordem, vamos começar pelo unitário. Seja o conjunto dos inteiros tal que x mais 8 igual a 10. É claro que o conjunto só possui o elemento 2, com certeza, porque 2 mais 8 é 10. Então, x tal que x é inteiro, x mais 8 igual a 10, ou tem só esse elemento. Esse é o conjunto unitário, tem apenas um elemento. Tá? Agora, ó, se queremos o conjunto das soluções reais, x ao quadrado mais 1 igual a 0, não tem jeito, porque todo número elevado ao quadrado ou a expoente par fica positivo. Se vai somar com 1, nunca esse resultado vai ser 0, não vai cancelar nunca. Então esse conjunto não tem elementos, correto? É o chamado conjunto vazio. Tá? Conjuntos que com um só elemento são chamados unitários. Conjuntos que não têm elementos são chamados de vazios. É bom lembrar que o conjunto vazio, ele é representado assim, ou o conjunto vazio é representado assim. Não pode estar nada dentro, viu? Para ser vazio, sem nada. Abriu, fechou, não tem elemento nenhum, vazio. Ou usar esse símbolo aqui. Vocês podem pesquisar, isso aqui não é o zero cortado não, viu gente? Isso aqui é uma letra grega. Uma letra grega. É o φ. Acho que é o φ minúsculo, tá bom? Então, essa é o símbolo. Tem gente que corta assim, corta qualquer coisa. Não, o certo cortar é assim, mas cortar não. Reto, meio nessa diagonal, que também não vai atrapalhar em nada não. Tranquilo? Então, é importante saber que na teoria dos conjuntos, temos conjuntos com um elemento só, já é conjunto, e com nenhum elemento também é conjunto. Muito bem. Outro tema que faz o fechamento da teoria, para depois a gente começar a trabalhar com os exercícios, é o chamado conjunto universo. Você não pode iniciar o trabalho de conjunto sem determinar o conjunto universo, o conjunto máximo daquela situação. Porque você tem que saber, né, de onde até no máximo onde você vai. Então, o conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos com os quais estamos trabalhando. Então, por exemplo, se você determinar que você vai fazer uma pesquisa ou algo relacionado com os alunos da sua escola, o conjunto universo são todos os alunos da sua escola. De repente você não vai conversar com todos, vai conversar com alguns. Aí você vai conversar com uma parte desse elemento, que é subconjunto, que a gente vai falar futuramente. Mas você tem que determinar, porque se você não determina, você vai falar, eu vou falar com pessoas. Fica muito aberto, porque pode ser as pessoas ou alunos, pode ser da sua escola, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do planeta inteiro. Será que serão todos, só uma parte? Então, você tem que determinar qual que é o conjunto máximo, que é o conjunto universo de uma determinada situação que você está trabalhando. Né? Aqui normalmente a gente trabalha com números e os números foram subdivididos, repartidos e cada um, né, tem uma característica e constitui um determinado conjunto universo com aquelas características. Tranquilo? Muito bem. Para efeito de cálculo na matemática, usaremos o conjunto dos números reais, né?
Sim, é o conjunto dos números reais. Normalmente a gente trabalha ou com o conjunto dos números reais, ou com ele ampliado, que é ele mais o conjunto dos números complexos. Tá bom? Normalmente eu na faculdade, nas escolas, eu trabalho mais com números reais. Explico lá quando é necessário o conjunto dos números complexos, né? Principalmente, por exemplo, para quem faz engenharia elétrica, quem faz engenharia de computação, precisa trabalhar com os complexos, porque na parte da engenharia elétrica usa muito. Tranquilo? Então, alguns conjuntos importantes. Conjunto dos números naturais, que usa essa letrazinha aí, a gente até faz ela meio estilada, naturais. Os inteiros, que a gente faz assim, né? 2, 7, 1 ao contrário do outro. Naturais, inteiros. Os racionais, tá bom? Os irracionais. E quando você junta tudo isso, você tem o conjunto dos números reais. E fora ele, dos complexos. Tá? Números naturais é os números que a gente usa para contagem. Os inteiros é quantidade inteira, mesmo que seja negativo. Então, é uma ampliação dos naturais, porque aqui você tem os naturais, aí entra os negativos. Os racionais usa Q de quociente, tá? Naturais é QN, de naturais. Os inteiros, o Z é como se escreve número em alemão, começa com a letra Z, não sei a palavra não, mas eu sei que é por isso. Tá? Os racionais é o Q de quociente, então se você pode escrever um número por fração quociente, né? Por exemplo, deixa eu catar um aqui, ó, menos 2,5 é menos 5 sobre 2. Se você consegue escrever um número em fração, ele é um número racional. Os números irracionais são aqueles que são os decimais com dízima infinita não periódica, as raízes não exatas e números, por exemplo, como π ou outros números excepcionais, tá? Que você não consegue colocar em forma de fração. Os reais, como eu disse, é quando você junta todos esses aqui. E os complexos são aqueles que são raízes de índice par, um pouquinho uma raiz quadrada, né? De números negativos. O 2 eu sei que não precisa ser escrito, mas só para focar, né? Para que vocês entendam. Não precisa ser 2, pode ser 2, 4, 6, 8, índice par. Olha lá, índice par de números negativos. E aqui dentro o número negativo. Tá? A gente também tem algumas notações, né? Excepcionais. Quando o conjunto vier acompanhado com um asterisco, significa que devemos retirar o zero. Tá? Quando aparecer, por exemplo, no conjunto só dos inteiros para frente, o z com mais aqui embaixo, ou z com menos, né? Então z mais significa inteiros não negativos, quer dizer, só os positivos, que a gente trabalha com a exclusão. O z menos, inteiros não negativos. Ó, não positivos, são só os negativos. Ok? Então, pode aparecer esse tipo de símbolo aí quando a gente está estudando a teoria dos números, dos conjuntos, correto? Quando a gente está trabalhando aí com os conjuntos numéricos. Tranquilo? Muito bem. Aí, rápidas explicações. A gente vai ter tudo isso escrito na apostila. Continue estudando com a gente aí. Marque um curtir. Vamos para o próximo vídeo.